Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2013. Estamos juntos há 443 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 2 do livro de Juízes. Nesse capítulo 2, nós vamos ver o escritor sagrado montando a moldura na qual o livro de Juízes vai se desenrolar. E de certa forma nós já falamos sobre essa moldura no dia de ontem. Que moldura é essa? O povo de Israel não termina a conquista da terra, que foi em sua maior parte conquistada por Josué e depois distribuída às 12 tribos, e então essa desobediência das tribos em prosseguir na conquista de Canaã acaba sendo o ponto a partir do qual a disciplina de Deus vai vir sobre ela. Por quê? Porque as nações que não foram exterminadas, cumprindo Israel assim a tarefa de ser o juízo de Deus sobre elas, agora vão seduzir Israel, que vai cair em idolatria, vai adorar a Baal em suas diversas formas de culto, aqui então chamado de Baalins por causa disso, e então a mão de Deus vai pesar sobre o povo que ele abençoou, porque o povo que ele queria julgar através dos israelitas não foi julgado. Você vê logo no início do capítulo 2 que o anjo do Senhor, aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, aparece a eles e fala com toda a autoridade que ele nunca invalidou a aliança com Israel, mas Israel não fez aquilo que devia fazer. E então não obedeceu à voz do Senhor. Por conta disso, aqueles povos seriam deixados ali para que servissem de laço a Israel, por adversários de Israel, e então este seria um instrumento pelo qual Deus mediria a fidelidade do seu povo e acabaria disciplinando o seu povo. O que nós lemos no capítulo 2 é que houve sossego e paz enquanto Josué estava vivo, enquanto a geração que conheceu Josué permanecia disponível para ser consultada, permanecia participando da liderança do povo. Mas depois deles, uma outra geração que não conhecia os feitos do Senhor se levantou. A memória foi embora. Nós falamos disso ontem. E o povo então se mete num ciclo de ser seduzido pelos Baalins, cair em idolatria, desagradar a Deus, ser oprimido pelos inimigos que Deus levanta, clamar a Deus, receber um juiz em libertação, para dar libertação, ter algum alívio enquanto esse juiz está vivo, mas a partir do momento em que o juiz morre, o povo começa todo o processo outra vez. E esse resumo é apresentado para nós aqui na parte final do capítulo 2. É isso que nós vamos ler em Juízes. Isso estava previsto. Deus já havia adiantado que as coisas seriam assim por conhecer a infidelidade do seu povo e por ser o Deus que controla todas as coisas. E quando você vê o cântico de Moisés, registrado lá em Deuteronômio 32, você vê que o cântico que Deus mandou os israelitas trazerem na boca previa isso. Deus falou assim: vocês vão entrar na terra prometida e vão me desobedecer. E eu vou julgar vocês. E para ninguém dizer que eu não avisei, Moisés, faça esse cântico e coloque esse cântico na boca dos filhos de Israel, para que esse cântico me seja por testemunha. Se você quiser conferir, Deuteronômio 32, a partir do verso 8, vai narrar passo a passo a infidelidade dos israelitas e a disciplina de Deus em relação a eles. Também nós vemos isso sendo narrado no Salmo 106, que entre os versos 34 a 45 conta a história do povo de Israel, deixando-se seduzir pelos cananeus e sofrendo a justa disciplina de Deus. Nós, então, nesses termos, não temos muita novidade no capítulo 2, embora possamos aqui fazer um exercício de relacioná-lo ao resto do cânon e perceber que a disciplina de Deus vista nas páginas de Juízes, estava prevista lá no Cântico de Moisés em Deuteronômio 32 e ecoou nos escritos posteriores, sendo registrada lá no Salmo 106, dos versos 34 a 45. Essa lição deixada para nós aqui é muito clara. A desobediência tem as suas consequências. Deus disciplina o povo que ele escolheu, disciplina aqueles a quem ama, para que eles aprendam que a desobediência não compensa e se voltem a Deus como a única esperança de sua salvação e fujam da idolatria. Que essa seja a lição aprendida por nós hoje, enquanto estudamos este capítulo de Juízes. Que os nossos olhos sejam colocados apenas e tão somente no Senhor. Que nada à nossa volta seduza a nossa atenção. E que estejamos, acima de tudo, preocupados em obedecer à aliança do Senhor conosco. Que essa seja a nossa prática, aprendendo com Juízes, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos na leitura deste livro e permite, Pai,
que o nosso coração seja renovado em fidelidade à Tua aliança. Que não busquemos nada que não seja o Senhor para a nossa esperança, a nossa salvação. Que só tenhamos ao Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Ajuda-nos nisso, para que aprendamos com um exemplo, ainda que negativo aqui, no caso, que nos vem através das páginas de Juízes. Põe os nossos olhos em Ti, a nossa esperança em Ti, e somente em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura, bom estudo para você, e até amanhã, se Deus quiser.